Capítulo 7. A compulsão, a repetição. Você não acha que é fácil perceber quando as pessoas estão presas a comportamentos repetitivos? É possível observar de que modo aquele comportamento está-lhe fazendo mal ou fazendo com que se movem em círculos. Podemos nos perguntar, por que ela continua no sentido atraído pelo mesmo tipo maléfico de homem? Porque todos os filhos estão apresentando as mesmas dificuldades. Porque ele trocou de mulher, já que para nós ele age e se parece muito com todas as esposas dele. Perguntamos porque vemos o que está acontecendo. Ainda assim, frequentemente ficamos cegos aos nossos próprios padrões de repetição profundamente enraizados. Por que isso acontece? Porque a compulsão à repetição possui uma infinidade de características e a mais importante delas é que os indivíduos que a apresentem têm pouco ou nenhum discernimento do que está causando suas dificuldades. Freud entendia isso como algo instintivo e, como tal, virtualmente imune à modificação. No trabalho com pessoas afetadas pela compulsão autodestrutiva, é possível observar como esse comportamento parece ser guiado por forças incontroláveis. Vez por outra, deparamos com a notícia de que um tornado de grandes proporções está a caminho e todas as indicações sugerem que é um furacão perigoso e amaciador. Mas não há como pará-lo. Do mesmo modo, a compulsão à repetição é um impulso, uma força persistente, insistente, irrefriável e inevitável. O raciocínio é suspenso, o julgamento é interrompido, a inibição é abandonada. Não é algo muito diferente do instinto que os salmões têm de nadar contra a corrente, desovar e então morrer. Há refrãos que são ouvidos repetidamente, como sei que não devia entrar na cabeça nesse casamento, mas sei que devia esperar para ter um filho, mas sei que não deveria me divorciar dele tão apressadamente, mas... Tal comportamento parece estar mesmo além do princípio do prazer, significando que se, para a maioria, o comportamento humano é motivado pelo desejo do prazer, para aqueles que estão presos a essa compulsão, até o princípio do prazer é subvertido pela necessidade da repetição. Os jogos repetitivos com os quais as crianças brincam são movidos pela busca de prazer, pela tentativa de dominá-los completamente. Mas ser mestre de brincadeira, de esconde ou pega-pega pode também representar uma tentativa de dominar o medo das experiências traumáticas, como medo de separação ou de abandono. Algumas formas de busca pelo prazer são autodestrutivas e perigosas. Jogos podem resultar em tudo exceto em prazer. Mas aqui também o objetivo pode ser provar a maestria, não importando ao nível da grandeza, desafiando as adversidades e a natureza, tentando enganar a morte. Geralmente rejeitado com um comportamento masoquista, sabemos que sua dinâmica é enraizada e complicada. Quais são os motivos e o resultado dessa compulsão à repetição que traz consequências autopunitivas? A pessoa está envolvida em uma atividade para provar algo assim ou para expressar algo a alguém ou contra alguém. Trata-se de algo pessoal ou interpessoal. Dirigir carro de corrida, escalar pedras ou montanhas, participar a competições de esqui são exemplos de atividade em que o motivo é provar que o indivíduo é capaz de desafiar o perigo e a morte, que ele pode vencer obstáculos incríveis e que pode se opor à própria natureza. Tais atividades são motivadas por tentativas de provar a si própria maestria. Em algumas ocasiões, as coisas podem sair erradas e envolver outras pessoas, mas o motivo não é prejudicar os outros. Não se pode negar que bons resultados são alcançados a partir de alguns padrões de comportamento que exigem treinamento exaustivo e castigos ao próprio corpo. O vencedor da medalha de ouro olímpica passa por anos de treinamento tortuoso e geralmente por múltiplos acidentes antes de se tornar um vencedor. A bailarina passa por exercícios dolorosos para dançar, em troca de uma pequena retribuição financeira. O desafio é alcançar o objetivo desejado, que é fugaz e extremamente desafiador e difícil. Mas para a maioria, tais esforços são definidos pelo indivíduo, que está ciente do preço que tem de ser pago.
Ele paga pela satisfação pessoal, gratificação e prémios. Entretanto, quando o comportamento punitivo envolve outras pessoas, envolve colocá-las em risco, então o motivo e o objetivo têm de ser questionados. As prováveis consequências tendem a fazer mal a outras pessoas e não apenas a pessoa em si. O propósito é repetir a necessidade do indivíduo de agredir ou de ser agredido, de se vingar, de agradar aos outros, a próprio custo ou de repetir as próprias mágoas, reeditando-as nas relações pessoais. É assim que funcionam as repetições. Podemos experimentar uma sensação de déjà vu quando os relacionamentos repetidamente não funcionam ou quando incorremos o mesmo tipo de problemas em empregos distintos. Mesmo assim, raramente reconhecemos os fundamentos profundamente enraizados de nossas repetições, sem falar das etapas emocionais necessárias para mudá-las. O que motiva as pessoas a repetir um comportamento que vai contra a sua felicidade, satisfação, sobrevivência e outras metas sensatas. Freud pensou ter equacionado isso no trabalho com os veteranos da Primeira Guerra Mundial, que reeditavam suas terríveis experiências de guerra e sonhavam com elas. O trabalho com aqueles homens levou-o à noção de compulsão à repetição, um instinto na direção da morte, Thanatos. Era uma ideia controvertida naquela época e hoje ela já não é mais tão popular assim. A pulsão de morte pode ser questionável, mas a compulsão a repetir atos autodestrutivos é uma noção que é muito útil para ser descartada. Quando percebi esse tipo de compulsão nos meus pacientes, eu ficava confuso e imaginava o que estaria por trás de tal comportamento. No meu trabalho, deparo-me com muitos tipos de repetições. Vejo pessoas que parecem compelidas a autossabotarem, repetindo gestos e atos que são mutiladores e destrutivos. Vejo aqueles para quem tudo parece correr muito bem, mas que constantemente estão infelizes, colocando si mesmo e todos à sua volta repetidamente em situações de infelicidade. Não estou falando fundamentalmente das tentativas de suicídio de uma pessoa deprimida ou de rituais repetitivos dos obsessivo-compulsivos, embora esses sejam parte do quadro geral, mas do que parece ser um impulso à repetição para magoar-se e magoar os outros num caminho sem volta. Se os seres humanos são motivados pelo prazer, pelo bom sexo, boa comida, diversão, conforto, etc., como afirmou Freud, como podemos explicar a repetição de atos comprovadamente autodestrutivos? Como podemos explicar a repetição em sonhos e as memórias de experiências dolorosas? Quando colocamos em prática a mesma história dolorosa repetidas vezes, na vida real ou em sonhos, trata-se de uma tentativa de conseguir maestria e controle, uma tentativa de mudar o resultado pelo menos uma vez, ou o próprio ato de repetição em si oferece algum ganho peculiar, algum impulso inexorável. Ao lado da compulsão à repetição, há uma intensa e intolerável ansiedade. Esse estado de ansiedade é causado inevitavelmente por um trauma, uma experiência subjetivamente assustadora que é lançada sobre o eu, fazendo com que a pessoa se sinta impotente e fora de controle. A sensação sobre a integridade psicológica do indivíduo é tão esmagadora que os sentimentos são às vezes reprimidos, apagados da memória. Em alguns casos, todo o evento é esquecido. Em outros, o evento é relembrado, mas os sentimentos associados a ele são reprimidos. Em algumas ocasiões, a experiência é lembrada com tanto medo e repugnância que o indivíduo reage exageradamente a qualquer evento que possa ser remotamente associado ao trauma. De qualquer forma, o trauma e a ansiedade não podem simplesmente ser postos de lado. A pessoa vive com o medo de que o trauma ocorra de novo e por isso tem de ser revivido para que ela adquira aquela ilusória sensação de maestria e controle. Existe o medo e até a expectativa de que o pior vai inevitavelmente acontecer. Viver com esse medo é algo tão intenso que, inconscientemente, o impede é fazer com que ele de fato se realize, é precipitá-lo para acabar logo com aquilo e assim aliviar a ansiedade. Em outras palavras, em vez de viver aguardando que coisas ruins acontecem por conta da sorte, da natureza, Deus, etc., o indivíduo toma as rédeas da situação.
É quase como se ele estivesse determinando, em vez de esperar pelo pior acontecer quando o destino decidir, eu farei acontecer da minha maneira e sob o meu controle. Assim terei a sensação de estar dominando. A ansiedade é aliviada, pelo menos temporariamente. Quando Jake veio até o consultório, ele parecia, tomando por base sua aparência, um invejável homem bem-sucedido. Advogado, era dono do escritório que havia montado com alguns amigos. Tinha 2 filhos, uma linda mulher e um sucesso evidente. Mas assim que começou a desabafar comigo, revelou que estava envolvido em uma espécie de roleta russa, na iminência de um desastre. Ele usava os depósitos em custódia dos clientes para comprar carros, relógios Rolex e bancar férias caras. Quando as contas da custódia ficavam devedoras, ele dava um jeito e tirava o dinheiro de outra conta para poder ressarci-las. Era um jogo que ele sabia que não ganharia e mesmo assim parecia viciado nele. À medida que a terapia prosseguia, fiquei sabendo que a sua vida pessoal também estava desmoronando. A esposa, sua segunda mulher, o tinha deixado porque ele estava tendo um caso com a empregada de escritório, mas um caso em uma longa lista. Uma das primeiras coisas que a Jake me disse foi: não acredito que alguém possa me ajudar. Somente eu posso me ajudar. Tenho medo de me expor ou de procurar ajuda. Preciso me libertar das pessoas das quais me sinto próximo, em dívida, com obrigações. Não quero me sentir pertencendo a ninguém. E mesmo assim, ele ia para a terapia. Muitas pessoas resistem à terapia, mesmo quando, a princípio, parecem cooperativas e dispostas a trabalhar seus problemas no ambiente terapêutico. Jack, entretanto, era um poderoso antagonista. Chegou ao nosso primeiro encontro 10 minutos atrasada e logo percebi que isto seria um dos seus padrões. Ele olhou de modo áspero para o consultório, deu uma inspeção na sala que, conforme pude notar pelo seu comportamento, não estava adequada aos seus altos padrões e se instalou na cadeira oposta a mim com um olhar um tanto desdenhoso. Logo ficou claro que havia iniciado a terapia de má vontade e somente porque a esposa, Tracy, ameaçava pedir o divórcio. Já estavam separados e ele tinha dúvidas se deveria voltar para casa, especialmente porque a esposa estava muito chateada com ele. Ainda assim, a ideia do que precisava de terapia não lhe era completamente estranha. Senti que as coisas estavam dando errado, que ele estava num mau caminho e que as pessoas estavam ficando saturadas dele. Não apenas a esposa, os colegas haviam-lhe avisado para diminuir a marcha. Disseram-lhe para ele que estava patinando sobre uma fina camada de gelo, destruindo possivelmente a empresa que tinha trabalhado tanto para construir. Jack estava-se sentindo cada vez mais imobilizado e encurralado. Jack foi criado pela mãe, resmungona e exigente. Manipulo os outros como minha mãe manipulava meu pai e a mim. Tentei agradá-la sendo um bom filho, obtendo sempre bons resultados. Para combater isso, ele agora recorria às mesmas defesas passivo-agressivas que usava a mãe. Ele não podia admitir para si que a mãe era difícil, muito menos confrontar-se com ela. Já que estava em uma montanha russa de grande eloquência, mas quando o encontrei, a maior parte da excitação já havia passado e ele também estava começando a perceber que estava chegando ao fim da linha. Ainda assim não conseguia parar. Como um jogador compulsivo, ele achava que podia, de algum modo, desafiar todas as probabilidades. De um ponto de vista clínico, as repetições enraizadas instintivas e geralmente grandiosas são usualmente as mais frustrantes. O discernimento por si só não é suficiente. Com frequência, tais pacientes são inteligentes e articulados o bastante para reconhecer da boca para fora seus padrões patológicos. Já que certamente era. Faço com que as pessoas se comprometem comigo e depois as abandono, confessou. Não consigo me comprometer porque tenho medo do fracasso. Durante a terapia falou sobre medos terríveis de ser usado pelas mulheres, de uma relação quase sexual com a mãe e do fato de que nada o apavorava mais do que ser parecido com o pai, fraco e impotente, a quem a mãe humilhava até praticamente negar a existência na família. Ele podia falar todas essas coisas, avaliá-las intelectualmente,
mas não conseguia se tornar suficientemente acessível do ponto de vista emocional para estabelecer uma verdadeira aliança terapêutica. Ele nunca havia vivenciado uma relação aberta e de confiança, e principalmente uma em que as partes fossem equivalentes. E assim não tinha nada em que se apoiar agora. Ao contrário, colocou-me no papel do agente das expectativas da sociedade, alinhado à sua esposa, tentando subjugá-lo. Ele resistia a cada passo do caminho, chegando atrasado aos encontros, faltando as sessões seguintes sem avisar, justamente quando parecia que estavam chegando a algum lugar, jogando todos os tipos de jogos para manter sua superioridade em relação ao processo terapêutico. Para esses indivíduos, algo fundamental precisa mudar durante a terapia. A relação terapêutica, como já foi observado, leva consigo muitas das distorções e das nuances de relacionamento do passado. De fato, a relação terapêutica é amplamente baseada na tendência a repetir relacionamentos primitivos significativos. O terapeuta, como ser humano, pode tender a transferir para o paciente algumas das suas distorções do passado. Entretanto, quando isso ocorre, espera-se que o terapeuta esteja ciente do que está acontecendo. Esperava-se que ele possa usar essa reação como um termômetro do que está se passando na intervenção terapêutica. No caso de Jacques, ele via a relação como competitiva e antagónica, como uma luta de poder. Isso poderia ser revisto? Poderíamos estabelecer uma aliança que não fosse ameaçadora? Uma mudança emocional de proporções sísmicas era necessária. Infelizmente, isso era demais para Jake, que, por causa da sua história, tinha medo de expor qualquer vulnerabilidade ou fraqueza. Por isso, ele tinha de manter distância, tinha de evitar se comprometer com a relação terapêutica, uma relação que, por sua própria natureza, sugeria que ele não conseguiria lidar com tudo sozinho. Como diabos é você? Ele me perguntou em uma das nossas últimas sessões. Você é de todo mundo e ninguém. Você não é mais perto do que eu. E eu não quero me tornar dependente de você. Não quero que você me julgue. Jake é um dos meus casos mais tristes. Um fracasso, como parece. O seu caso era um clássico de repetições difusas. O comportamento autodestrutivo permeava todos os aspectos da sua existência e, por fim, havia destruído uma grande parte dela. Ele acabou perdendo-se o negócio, assim como a esposa e os filhos. Parecia que nada havia sido capaz de frear a espinala descendente. O comportamento de Jake era um exemplo de maneira diferente de encarar a pulsão de morte de Freud. Como reação ao seu medo de ser destruído, de perder o controle do seu frágil senso de identidade, ele e outros como ele acabam envolvidos em uma sombra batalha para controlar a morte, para provocá-lo por si mesmos. Basicamente, penso que o inevitável é a morte, e a repetição é uma forma de enganá-la, até descobrir que ela não pode ser enganada. Jake se sentiu castrado por causa das suas experiências de vida interior. Psicologicamente, castração e morte são o mesmo. Ele pretendia provar que não poderia ser subjugada e que dominaria a morte. De uma forma ou outra, ele e outros como ele estão tentando controlar algo que está acima do controle de qualquer pessoa. Eles chegam à conclusão que lhes parece inevitável, desgraça, ruína até a morte, mas em seus próprios termos. Isso está além do princípio do prazer. O caso de Jake também ilustra as limitações do discernimento na resolução dos comportamentos de autossabotagem profundamente enraizados. Embora o discernimento seja certamente o primeiro passo no desenrolar da psicoterapia dinâmica, o despertar da consciência intelectual deve ser traduzido em mudanças nos sentimentos, na percepção de si e no comportamento para que uma reestruturação significativa aconteça. Se é possível visualizar Jack como Sísifo, tentando empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, até ela cair rolando e mais uma vez ele recomeçar a tola viagem montanha acima. É de partir o coração. Ao contrário de Jake, a compulsão à repetição de Sai parecia não afetar sua vida corporativa. Nesta área ele era bem sucedido e admirado. Era na vida familiar e na íntima que as coisas estavam tumultuadas.
Sai era um cinquentão, uma daquelas pessoas sortudas que envelhecem com elegância, pelo menos fisicamente. Ele vestia-se bem, era alto, rosto e traço forte e cabelo ondulado grisalho. Ele compunha uma simpática figura quando entrou pela primeira vez no meu consultório e eu imediatamente o achei agradável. Ao olhar mais atentamente, reparei que os cantos da boca baixavam-se discretamente e que havia nele uma aura de tristeza que eu já perceberá em muitos dos meus pacientes. Uma vez instalado, perguntei-lhe porque é que ele estava aqui e ele foi direito ao assunto. Estou aqui por causa da minha esposa. Ela insistiu para que nós dois fizéssemos terapia. Veja, estamos sem contacto sexual há muito tempo e ela me culpa por isso. Acho que ela está pronta para me deixar. Acho que está certo. A culpa é minha. Fantasia imediatamente na disposição de Sai de assumir a culpa por algo que provavelmente fazia parte da complicada dança do casamento. Por que você acha que a culpa é sua? Perguntei. Simplesmente não a desejo mais como antigamente. Perdi essa coisa em algum lugar no caminho, disse ele, olhando para as mãos cruzadas. Sua linguagem corporal estava se tornando cada vez mais introvertida e eu podia afirmar que, apesar do esforço para se abrir, era doloroso para ele ter de falar da sua vida íntima. As poucas vezes que eu tentei, perdi a ereção. Inicialmente, ela tentou ser compreensiva, mas eu não consigo aceitar isso. Sinto que não devia me preocupar porque simplesmente sei que vou falhar novamente. Ultimamente ela tem se tornado bastante hostil, o que simplesmente me leva a evitar a coisa toda. Ele fez uma pausa e então lhe perguntei o que ele queria dizer por a coisa toda. Eu tenho ficado no trabalho até tarde. Uma noite nem voltei para casa. Sei que não estou sendo um bom marido, mas simplesmente não aguento a raiva dela o tempo todo. Ela está-me deixando perturbada. Tudo o que ela diz era para me diminuir. Ou é sarcástica ou é crítica. Não acho bom nossos filhos ver a mãe me tratando assim. Você tem um filho? Sim, ele só tem 2 anos, mas tenho certeza que ele assimila as coisas no ar. Bem, ter um bebê pode geralmente tornar mais difícil o casamento. Como eram as coisas antes de vocês se tornarem pais? As coisas eram ótimas, o sexo era ótimo, nunca tive nenhum problema nessa área. Ela era uma mulher muito atraente, ela é uma mulher muito atraente. Ela perdeu imediatamente o peso que ganhou na gravidez, ou quase todo o peso. Claro, tivemos algumas discussões, mas nada a este nível. Ambos queríamos as mesmas coisas, estávamos querendo começar uma família. Ela é mais nova do que eu. Tenho filhos do meu primeiro casamento, mas concordei em ser pai novamente e ela queria muito ter um filho. Parecia um bom casamento, muito melhor do que o primeiro. Eu amava, ou melhor, eu amo minha mulher. Amo o meu filho. Não sei o que aconteceu. Sinto-me péssimo. Eu tinha uma série de perguntas, mas não queria forçar Sai a nada. Sempre que tenho um paciente cujo segundo casamento está com problemas, naturalmente quero saber o que é que aconteceu no primeiro e se alguns dos padrões que levaram à sua dissolução estão se repetindo. Quase sempre sim. As pessoas tendem a selecionar companhias semelhantes e a reeditar os dramas, mas nessa primeira sessão Sai precisava de uma oportunidade para desabafar e precisava falar com alguém que não estivesse julgando, embora ele mesmo fizesse isso. Oscilava entre sentir raiva da esposa e culpar-se. Havia obviamente despendido muita energia guardando esta angústia e teve a impressão de que ele deixou o consultório um pouco mais leve apenas por ter desabafado. Antes de partir, estabelecemos uma agenda semanal. Queria vê-lo mais vezes que aquilo, mas ele me disse que a sua atribulada agenda não lhe permitia mais encontros. Enquanto isso, minha esposa, que também é psicoterapeuta, estava tendo a primeira consulta com a esposa de Sai, Judy. Antes de mais nada, o fato de Sai e a esposa se consultarem sobre o mesmo teto tornou mais fácil o tratamento. Assim, de tempos em tempos, nós 4 nos reuníamos para conversar. Uma perspectiva atraente, mas esse encontro a 4 tinham de ser agendados cuidadosamente. Minha esposa e eu já havíamos trabalhado com outros casais de modo semelhante, estabelecendo um plano de ação que atendia às necessidades dele. Sai e a esposa queriam terapia individual e eu concordei. Devido à natureza dolorosa da queixa de Sai,
e a sua evidente raiva da esposa, achei que ele precisava ser ajudado antes de se beneficiar da terapia de casal. Nunca imaginei que ficaria impotente, começou Sai na semana seguinte. Não sei o que está errado. Foi a primeira vez que você teve este problema? Perguntei. Bem, para ser honesto, não. Tive alguns problemas de desempenho sexual no meu primeiro casamento. Não no princípio, mas depois de um tempo. Talvez seja só a natureza do macho, ou da minha natureza. Perder o interesse depois de um tempo. Conta-me o que aconteceu naquela época. Não há muito o que contar. Eu também parei de me interessar por ela depois de um tempo. E ela ficou aborrecida comigo e divorciou. Acho que as mulheres não são muito tolerantes com maridos que não têm um bom desempenho. Havia o bebê e eu estava estressado com o trabalho e não queria voltar para casa para ser agredido depois de ter trabalhado duro o dia todo para sustentar nossa família. Ela disse que eu a evitava e que evitava o bebê, que eu não os amava e que o que não era verdade. Eu amava minha esposa e as crianças. Ele fez uma pausa e decidi não preencher o silêncio com nenhuma pergunta. Frequentemente, durante uma sessão, ao contrário de uma conversa normal, é melhor deixar o silêncio embaraçoso para que o paciente o preencha. Pode ser que ele consiga olhar mais profundamente para si ou perguntar-se o que será que não está querendo ver. Simplesmente não acham as mulheres grávidas sexualmente atraentes. Sai e deixou escapar. Será que isso é tão incomum? Sou o único homem que acha isso? Confesso que quando Judy ficou grávida, não quis mais fazer sexo com ela. Não era culpa dela, simplesmente não me sinto atraído por mulheres gordas. Quer dizer, sei que ela não estava realmente gorda, mas você sabe do que estou a falar. Tinha medo de ajudá-la, de aleijá-la ou o bebê. Pensava que ela estava em um estado frágil. Confesso, eu ficava surpreso quando ela expressava interesse em ter sexo. Eu achava um pouco inadequado. Ele fez uma pausa. Senti que estava buscando alguma espécie de camaradagem masculina ou uma aprovação da minha parte. Eu estava formulando uma resposta e queria ser cuidadoso. É claro, pensei bastante sobre esse assunto. A transformação de um objeto de amor, parecer sexual e romântica, em uma mãe e a própria transformação de alguém em pai estão carregadas de implicações sexuais que podem fazer balançar o melhor dos casamentos e deixar sentimentos de mágoa e estragos em seu rastro. Sei perfeitamente bem que o desejo sexual pode ser variável. Às vezes ele despanca logo que um casal se casa. A gravidez, as mudanças pelas quais o corpo da mulher passa e um bebê desarrumam uma série de coisas, inclusive a vida sexual do casal. O compromisso com o casamento e com a paternidade são coisas significativas para um homem e podem repercutir no seu desempenho sexual. O tempo já estava se esgotando naquela sessão, que havia se revelado bastante esclarecedora. Estava ficando claro para mim que algumas das forças que haviam arruinado o primeiro casamento de Sai estavam levando o segundo à beira do precipício. Ambos perderam o prumo quando as esposas ficaram grávidas e nunca se recuperaram realmente. Sai chegou até a expressar alívio ao mencionar as atitudes que sua primeira mulher tomou para divorciar. Era o que ele queria, mas não era a sua intenção para ser a pessoa que abandonava a mulher e o filho. Ele afirmou que havia amado a mulher e não queria magoá-la, mas que tinha começado uma espécie de campanha passivo-agressiva da qual dizia não estar ciente para evitá-la e afastá-la de si. Admitiu que no primeiro casamento, depois do bebê nascer, ficava às vezes de propósito fora de casa ou esquecia-se de ligar para a mulher para avisar onde estava. Ele fazia outras coisas que sabia que em algum nível iriam irritá-la, como acumular dívidas nos cartões de créditos, sem que ela soubesse, somente para provocar um acesso de raiva quando a fatura vencesse. Confesso que às vezes eu não sabia de qual casamento Sai estava falando, já que a dinâmica de deslindamento era exatamente similar. A única diferença era que Judy, a esposa atual, ao contrário de Celeste, a primeira esposa, parecia determinada em não deixá-lo tão facilmente.
Ela queria que ele se desse conta do seu comportamento e enfrentasse o problema. E embora ele tivesse concordado em fazer terapia e afirmado de boca para fora que estava disposto a salvar o seu casamento, parecia quase que igualmente determinada a evitar se confrontar com a questão. Quando nós concentramos no fato de que a gravidez tinha sido o precipitador do problema em ambos os casamentos, ele rechaçou essa linha de investigação abruptamente. Vou-lhe dizer uma coisa, eu amo meu filho, mas às vezes acho que seria melhor para todo mundo se Judy e eu vivêssemos cada qual no seu próprio caminho. Era a sua forma de demonstrar que já havia ido longe demais. Só gostaria que nós não tivéssemos estes problemas disso. Geralmente fazia uso de generalizações e de consideração de si como defesas, quando as coisas ficavam um pouco mais áridas. Eu queria terminar a sessão com uma nota ressonante para dar ao Sai algo em que meditar na semana seguinte e para que assim pudéssemos partir do ponto em que parámos e que estava obviamente começando a se tornar um terreno fértil. O que eu ouvi você dizer, Sai, é que os seus casamentos, ambos os casamentos, foram muito bons até suas esposas ficarem grávidas antes de se tornarem mãe. Talvez fosse interessante explorar alguns dos seus sentimentos sobre a sua mãe. Ele pôs de pé imediatamente. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, disparou de volta. Sai faltou a sessão seguinte e eu logo fui descobrir que essa forma de resistência passiva-agressiva era também um padrão na sua vida. Na semana seguinte, ele praticamente se desdobrou em desculpa. Diz que tinha agendado inadvertidamente uma reunião importante com o cliente na mesma hora de sessão. Marquei 2 compromissos no mesmo horário, disse ele. Só percebi em cima da hora, desculpa. De facto, minha secretária deveria ter percebido o engano. É tão difícil encontrar uma boa assistente hoje. Nunca lhe ocorreu, ou se ocorreu, ele se recusou a aceitar que a psicoterapia ameaçou se mover para um campo que lhe era profundamente desconfortável. Ele começou a sabotá-la inconscientemente. Ele se mantinha firme a crença do que estava no comando das suas ações e que se as suas coisas dessem errada, seria culpa de alguém ou fruto de um engano completamente inocente. Puxa, faz tanto tempo que eu não consigo nem me lembrar sobre o que conversámos, disse o Sai. Minhas deficiências como marido, provavelmente. Tenho ouvido bastante sobre isso ultimamente. Lembro-me que iríamos explorar alguns sentimentos sobre a sua mãe. Ah, ótimo, disse ele. Você deveria conversar com a minha esposa. Ela acha que tenho alguma espécie de fixação à minha mãe ou algo assim. Ela continua insistindo que há algo de errado comigo. Decidi não morder a isca. Realmente impus alguma distância entre mim e minha mãe. Ligo para ela cada vez menos e eu a magoei profundamente. Judy gosta disso, não? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Bem, é o seguinte. Acho que Judy está certa. Talvez eu estivesse muito próximo da minha mãe. Nunca me revoltei quanto a isso. Ela estava sozinha, sabe, depois do meu pai a ter deixado. E ele ficava prolongando as coisas também. Vivia nós deixando e voltando para casa, aumentando nossa experiência até que fosse embora outra vez. Foi duro para nós todos. Nunca quis que a minha mãe se sentisse abandonada novamente e então senti que era isso que a Judy estava me pedindo para fazer, abandonar minha mãe novamente. Como ficaram as coisas depois do seu pai se for embora? Tornei-me bastante cuidadoso e ansioso. Comecei a gaguejar, achava que todo mundo estava olhando para mim, o tempo todo. Também não conseguia parar de me preocupar com a minha mãe, então nunca me metia em confusão. Quando eu saía, o que era raro, sempre lhe dizia onde estava, indo e com quem. Nunca ficava fora de casa até tarde. Eu era realmente um bom menino, o tipo de filho que toda mãe quer ter. Quando os outros garotos começavam a fumar e a beber, ou a consumir droga, eu ia embora. Não queria desapontar minha mãe novamente e eu tinha certeza de que se fizesse isso, alguma coisa terrível ia-me acontecer. Nas poucas vezes em que fiquei um pouco alto ou bêbado, mais tarde na faculdade, nem valeu a pena porque me senti muito culpado com o que tinha acontecido se a minha mãe descobrisse.
Ela mantinha um padrão elevado para os filhos. Era uma senhora de classe e precisava de mim. Eu era, sabe, quase que o homem da casa depois do meu pai deixar. Sua mãe apreciava todo o seu esforço? Acho que sim. Sabe, ela tinha suas próprias preocupações. Dizia-me que os problemas eram muitos e que devia ser um bom menino para não fazer perder paciência. E que eu não ia gostar se aquilo acontecesse. Mas não importava quanto eu fosse bom ou tentasse agradá-la. Ela sempre protegia o meu irmão. Ele sempre escapava impune. Isso deve tê-lo magoado. Não, não exatamente. Ela era uma excelente mãe, tinha seus próprios problemas, mas sinto-me péssimo por tê-la magoado. Mas Judy, insisto que devemos vê-la com menos frequência. Durante as nossas sessões, e em algumas sessões em conjunto com a esposa, ficou claro que o comportamento aquecente de Sai em relação à mãe era reeditado com a esposa e que havia uma tendência oculta de ressentimento em ambos os relacionamentos. Sai era um homem bem-sucedido no mundo corporativo, mas em casa, em suas relações íntimas, faltava-lhe estranhamente assertividade. Quando Judy o criticava ou reclamava dele, ele se tornava extremamente defensivo e negava reflexivamente que pudesse fazer qualquer coisa que a ferisse. Embora estivesse claro que sentia raiva da esposa, ele não conseguia, até nos parâmetros relativamente seguros da terapia, expressar esta raiva. A extensão do comportamento passivo-agressivo de Sai no casamento logo se revelou. Depois de alguns meses de terapia, chegou a uma sessão dizendo que Judy estava tão farto dele que estava prestes a se divorciar. Ele não parecia perturbado com isso, na verdade parecia aliviado. O que aconteceu foi o seguinte. Por vários meses, Sai ficou até tarde no trabalho em parte, como já havia admitido, para evitar voltar para casa, esquivando-se da língua afiada da Judy. Às vezes, tarde na noite do escritório, ele entrava em contato com mulheres na internet apenas para conversar, somente para ter alguma interação com o sexo oposto que não estivesse permeado de hostilidade e que ele via associado ao seu casamento. Uma ou duas vezes ele teria até se encontrado com tais mulheres para almoçar. Nunca aconteceu nada de sexual, insistia, e eu não tinha nenhuma razão de não acreditar nele. Não sinto desejo sexual por nenhuma outra mulher, de qualquer modo. Sou impotente, então não poderia trair Judy mesmo que a quisesse. É claro, Judy descobria esses contactos. Sai não fazia nada para esconder. Ela recusava-se a acreditar que eram inocentes e tinha certeza que o Sai estava traindo. Ela o escumelhou por não ser homem o suficiente para lhe contar e por agir sorrateiramente. Foi uma cena terrível que terminou com arremesso de pratos e ameaças. Sai tinha certeza de que, desta vez, Judy estava falando sério sobre querer divorciar e estava quase que totalmente convencido de que a culpa era sua. Era óbvio que Sai achava que ao revelar finalmente suas más ações para mim, estaria fazendo exatamente o que a relação terapêutica exigia, sendo totalmente honesto e admitindo a própria culpa, na esperança de receber algum tipo de absolvição. Mas a terapia não é um confessionário, um lugar onde alguém vem para ser absolvido dos seus próprios pecados, e em todos os casos não existe essa noção de pecador na psicoterapia. Mas a tendência de Sai de culpar-se, de culpar os outros e de buscar absolvição sublinhava a natureza intolerante do seu histórico familiar e da sua orientação. Alguém tinha de ter falhado, alguém tinha de ser culpado e de pegar por aquilo. Embora gostasse dele e o achasse agradável, Sai havia-se transformando num paciente extremamente frustrante. Acreditava que não conseguiria atingi-lo e que o seu padrão era recorrer a sentimentos de culpa como defesa, como se ele estivesse-me passando uma batata quente esperando que eu o deixasse cair. Mas ele simplesmente não ia se aprofundar nos próprios sentimentos. Continuava na defensiva, mesmo quando sabia que estava sendo totalmente honesto. Por exemplo, embora fosse óbvio em tudo o que dizia, Sai levou bastante tempo para admitir que sentia raiva da esposa. Ainda mais remota era a possibilidade de assumir qualquer sentimento de raiva pela mãe, sem falar em perceber a conexão que essa relação constitutiva poderia ter com suas circunstâncias atuais. Sai nunca conseguiu desenvolver a habilidade de expressar sua raiva diretamente às pessoas que o despertavam. A mãe carente de quem nunca conseguiu obter o status de
criança favorecida, e o pai desertor, severamente crítico e irresponsável. Em vez disso, sua raiva era camuflada e expressa tortuosamente, de tal modo que se vingava e simultaneamente se aleijava. Sai queria evitar se transformar no pai, um homem que abandonou a família. Sai teve de não se tornar o pai, agradando sua mãe. Ele estava falhando miseravelmente nas duas questões. Estava prestes a abandonar de vez sua segunda mulher e o filho, e embora elaborasse várias racionalizações, isto o estava consumindo claramente. Nunca se separou efetivamente da mãe e tinha, de fato, se tornado o homem da sua vida quando o pai a deixou. Uma situação patológica carregada de perigos eudipos para todos os envolvidos. O ponto nevrálgico dos seus casamentos, conforme tentei lhe explicar, foi quando as suas mulheres ficaram grávidas. A gravidez é igual à maternidade, que é igual à sua esposa, que é igual à sua mãe. O sexo, portanto, está proibido. A gravidez da sua esposa também significava uma transformação em seus status. Para a posição de pai, outro estado problemático para ele. Os pais, de acordo com a sua experiência profundamente enraizada, abandonem os filhos, uma coisa terrível em sua mente. Ainda que ser um pai desse tipo fosse algo que o amedrontava enormemente, ele estava impelido a repetir a experiência traumática pela qual tinha passado. A paternidade era um risco terrível, se observado à luz da deserção do seu próprio pai. Afinal, quando era criança, ele idolatrava o pai, mas viu-se em seguida desapontado e aviltado por ele. Sai tentou agradá-lo, mas os seus esforços sempre deram errado. Sai desiludiu-se com o pai, mas o mais importante, desiludiu-se consigo mesmo. Ele se sentia um fracassado, que foi a mensagem que recebeu do pai. E então havia o problema da sua impotência, um sintoma aparentemente físico que era para onde todos os problemas de Sai convergiam. Se ele é impotente, não pode ter sexo com a sua esposa-mãe. Também não pode ser um pai para um filho que no futuro abandonará. Como ele pode fecundar a esposa se é impotente? A impotência também tinha o efeito de fazer com que a esposa se sentisse indesejável, criando uma alienação do casamento e uma eventual fuga para Sai. Enquanto isso, ele podia brincar de encontrar outras mulheres, irritando a esposa, ao mesmo tempo em que assegurava a si que não faria sexo com elas. Afinal, ele era impotente. Observava objetivamente e sem considerar qualquer um dos sentimentos de mágoa provocados por ela, sua impotência, como uma estratégia do seu inconsciente. Era perversamente enganosa. No fim, presumivelmente, se o roteiro continuasse a ser seguido, ele poderia se ver livre deste embaraço e começar todo o ciclo novamente. Gostaria de poder dizer que minhas delicadas sugestões sobre algumas destas profundas conexões e das causas do comportamento de Sai tiveram um efeito apaziguador. Mas não foi assim. Ao contrário, as coisas pareciam se mover rapidamente em direção ao divórcio. Tentei dizer a Sai que ele deveria considerar com muito cuidado o fato de estar se colocando em um lugar bastante familiar. Lembrei que o divórcio não era algo com que ele deveria chegar a um acordo. Ao contrário, era a dinâmica que sustentava os motivos pelos quais ele se mantinha na mesma situação. Além disso, deixei claro minha sensação de que o seu ímpeto de acabar com o casamento era muito intenso, muito compulsivo. Disse a ele que até poderia entender o seu impulso de deixar tudo para trás se tivesse alguma outra mulher, mas este não era o caso. As coisas entre o Sai e a esposa ficaram cada vez mais insustentáveis. Minha relação com Sai também parecia bem cambaleante. Tento sempre não desistir de um paciente e, felizmente, meus procedimentos com Sai confirmaram que sempre é experiência. Ele compareceu a uma sessão depois de ter visto um filme que fazia referência à masturbação como um procedimento normal entre os adolescentes. Nunca me masturbei quando era adolescente, disse ele. Pergunto a mim mesmo o porquê. Acho que tinha medo de ser flagrada, medo de ficar envergonhada. Isso deu abertura para uma infinidade de comentários que a mãe de Sai havia feito quando ele era adolescente sobre o comportamento sexual nojento do pai e o comportamento sexual nojento dos homens em geral.
Sai lembrou-se ainda que a mãe frequentemente ficava de lingerie em casa e às vezes até nua. Naquela época ele não via mal nisso, mas agora imaginava por que ela havia feito isso. Também lembrou que a mãe comprava roupas para ele que estavam em desacordo com os dois jovens adolescentes da época, roupas que os outros jovens consideravam efeminadas. Revelando tais coisas, Sai repentinamente fez questão de me assegurar que não era gay e que não tinha interesse sexual em homens. Mas deu-se conta das mensagens dolorosamente contraditórias que tinha recebido da mãe e percebeu que se acostumava a reprimir os sentimentos sexuais que eram suscitados por ela. E foi assim, por causa de todo o trabalho de base que elaborámos, que Sai estava pronto para a emergência dessas memórias e sentimentos quando assistiu ao filme. O trabalho que havíamos feito preparando-o para a compreensão do que ele havia sido reprimido. A mãe negava a sexualidade dele, ao mesmo tempo em que o estimulava a admirá-la e a reagir sexualmente a ela. Em seguida, a emergência de tais memórias e de reação emocional que elas lhe despertavam, Sai, pela primeira vez em anos, sentiu desejo sexual pela esposa. Pela primeira vez em vários anos, eles tiveram relações sexuais plenas. O complexo de Édipo é a base para muitas brincadeiras sobre a teoria psicanalítica e, em geral, é rechaçada terminantemente. Entretanto, quando alguém se depara com as muitas ramificações das questões édipas em suas próprias análises e na análise dos pacientes, a brincadeira acaba. É central e crucial em muitas dificuldades ao longo da vida, do casamento e da criação dos filhos. No caso de Sai, era especialmente relevante. A mãe o seduzia e andando nu à frente dele. Isso deve ser estimulante para um garoto, mas o que ele faz com essa estimulação? Sai não tinha escolha a não ser reprimir seus sentimentos para não reagir a essa perturbadora e prematura estimulação sexual pelo objeto sexual proibido, na forma da mãe. Esse processo de repressão do desejo sexual aconteceu não apenas na infância e na adolescência, mas também com as esposas, quando elas ficaram grávidas. As mulheres grávidas eram mães em potencial e o sexo estava fora da cogitação. De fato, todos os desejos sexuais tinham de ser negados e reprimidos, mesmo a custo dos seus próprios sentimentos de adequação. Para tornar as coisas pior, seu pai tinha fracassado em ser uma força consistente e amorosa na vida dele. Fracassou a não prover a proteção que o menino precisava para controlar suas urgências sexuais. A mãe, ao estimulá-lo, também denegria a sexualidade masculina e os impulsos masturbatórios que teriam-lhe propiciado um meio de dar vazão e uma mínima garantia à sua masculinidade. Em vez disso, a mãe tentava vesti-lo como se fosse assexuado, ou talvez como uma adolescente feminina. É claro, seu favorecimento ao irmão de Sai como o macho e a posição de Sai como pequeno e bom menino somente tornava o quadro mais dramático. O esforço de Sai para se distanciar da mãe, especialmente sobre as ordens da esposa, pouco ajudou na resolução do conflito, porque sua esposa já havia ocupado o lugar da mãe em sua psique. A gravidez reacendeu a necessidade de renunciar à mãe como objeto sexual, assim como havia sido o caso no primeiro casamento. Sai realmente não possuía uma figura de identificação masculina adequada para orientá-lo em uma direção. O inconstante e crítico pai abandonou-o, e ele o odiava por isso. O pai havia recorrido a maneiras passivo-agressivas de lidar com a família, indo embora e voltando para o lar, e vingando-se da esposa ou se esquivar e fugir das questões. Sai estava repetindo isso, ao passar noites fora e a recorrer à autocensura cheia de culpas. Para ele era inevitável que, assim como o pai, estivesse destinado a abandonar a esposa e o filho. O divórcio e o abandono tinham de acontecer. Então a sensação era que seria melhor fazer isso logo. Como Freud e seus seguidores assinalaram, o complexo de Édipo masculino não pode ser superado com sucesso sem uma identificação com o pai. A solução deste problema para a psicoterapia era que Sai se valesse da relação com o analista para trabalhá-lo. Sai lutava contra isso faltando as sessões, chegando atrasado e resistindo, culpando-se ou julgando-se a si e a esposa. Esta era a sua manobra de autossabotagem direcionada para o statu quo.
As mudanças vieram com muita dificuldade. Significavam confrontar os sentimentos que eram desagradáveis e arriscados, virando seu mundo de ponta cabeça para mais insípido que fosse. As mudanças ocorrem a partir da relação terapêutica e foi difícil fazer com que Sai se comprometesse com isso. Entretanto, gradativamente, Sai se tornou mais aberto e direto. Ele ainda estava na defensiva, mas tudo começou a mudar. O foco dos seus sonhos, que logo no início da terapia tinham a ver com acidentes aéreos e tragédias que não podiam ser evitados, mudou para sonhos com o pai, que não havia sido uma questão central até aquele momento. Sai não viu o pai havia anos e ainda não tinha nenhuma vontade de vê-lo, mas a associação com o pai e com aquele relacionamento despertaram fortes sentimentos de dor e de sofrimento ou se lembrar do tratamento agressivo que ele tinha recebido. A raiva de Sai pelo pai tornou-se mais abertamente declarada ao lado da tristeza de nunca ter tido realmente um pai que o apoiasse e pelo fato de ter de compensar o estrago que o pai fizera a ele com a mãe. A emergência desses sonhos sugeriu que Sai estava pronto para seguir em frente, para se ver e pôr em prática suas necessidades e desejos. As relações com o esposo melhoraram, sua vida sexual ressurgiu e ele estava mais apto a assumir a responsabilidade pela própria vida e demonstrar as iniciativas que estiveram ausentes. Ele não precisava mais recorrer a manobras passivo-agressivo, pois estava mais receptivo e franco. Sai mudou as suas relações com a esposa e a família também mudaram. E assim, um dos tipos mais difíceis de comportamento repetitivo foi finalmente modificado e Sai estava quase totalmente livre. A espiral descendente do casamento de Sai e o seu comportamento sabotador eram estimulados por outra razão importante, conhecido como reação de aniversário. Ele se sentia inconscientemente impelido a terminar seu casamento depois do decorrido o mesmo número de anos que o casamento dos seus pais havia durado. Isso emergiu quando ele não sabia mais o que fazer e estava prestes a assinar o divórcio. Ele disse: sei que eu destruí o meu casamento e tenho que conviver com isso. Esta constatação, por sua vez, levou a compreender que estava agindo como um robô no seu comportamento destrutivo, no modo como pretendia acabar com o seu casamento. Ele não tinha nenhuma percepção do que na mente alimentava a crença de que o seu casamento não ia durar, nem poderia durar, mais do que o casamento dos pais. Era como se ele estivesse programado para pôr fim ao casamento depois do mesmo número de anos. Isso serviu como epifania, abrindo portas para uma conscientização maior do que o seu comportamento estava além do seu controle e fora da sua consciência. As reações de aniversário podem ser observadas de muitas maneiras. Quando as reações de aniversários não são conscientes, uma disposição depressiva pode perturbar inexplicavelmente o indivíduo e só mais tarde é que ele se dá conta de que naquela mesma data um parente morreu, um aborto foi feito ou algo significativo aconteceu. Muitas religiões ritualizam as datas rememorativas com base em uma compreensão bastante sólida da tendência humana de manter um inventário dos eventos significativos da vida. Elas promovem um ritual de marcar a hora, assegurar que aquele aniversário seja algo consciente e explicitamente relembrando. Seja o Yarzeit na religião judaica ou o ofício do morte no catolicismo, há um reconhecimento de que um evento significativo aconteceu em tal data. Representa uma maneira de marcar aquele acontecimento. Sem essa consciência, muitas pessoas esquecem ou não sabem a data, mas reagem de muitas maneiras com uma infinidade de sentimentos que não conseguem explicar. No caso de Sai, a compreensão do que estava marcando o tempo do seu casamento, tomando por base a duração do casamento dos pais, serviu-lhe como uma epifania, que enunciou claramente que estava destruindo seu casamento por uma força oculta que ditava quanto tempo o seu casamento deveria durar e quanto tinha que acabar. A reação de aniversário é um bom exemplo da compulsão à repetição no trabalho. O trauma do divórcio, da perda, da morte é reprimido, mas reditado pelo comportamento na forma de oscilações de humor ou em ações que não podem ser explicadas. Nos capítulos anteriores, observámos os casos de Howard e Arthur, dois homens que eram agressivos e serenos no seu modo de ser, o que criava dificuldades no emprego e na vida pessoal.
Este também era o caso de Jake. A história de Max era diferente. Max não era consistente na profissão. Ele ficou anestesiado e paralisado. Grande parte do seu trabalho era redigir material de propaganda. Ele estava envolvido em um empreendimento sem fins lucrativos, voltando para melhorar o meio ambiente, mas isto significava ir ao encontro a poderosas forças políticas e grande negócio. Ele queria ajudar o mundo, mas não conseguia chegar a um acordo sobre a necessidade de lutar agressivamente para alcançar seus objetivos. Max tinha medo da sua agressividade e tinha medo de retaliações caso fosse bem-sucedido. Max descreveu a mãe como cruela. Ela era negativa sobre tudo e todos. Max nasceu durante a Segunda Guerra Mundial enquanto o pai estava fora do país. Só conheceu o pai com aproximadamente 4 anos. Durante aqueles primeiros anos, a mãe manifestava fúria pelo fato do marido estar fora. Para ela, era como se ele tivesse abandonado a família. Ela parecia não se importar com o facto de que havia uma guerra acontecendo e que o marido tinha sido recrutado para lutar. Quando o pai finalmente voltou, a mãe continuou a despejar a sua raiva sobre ele pelo facto de ele ter sido embora. Para tornar as coisas ainda pior, seu pai contava histórias de guerra, descrevendo ocasiões em que fora atingido por tiros enquanto vigiava o inimigo. Embora não tivesse ferido, falava do seu modo de lutar no cumprimento do dever. Isso apenas fazia com que sua mãe ficasse mais ansiosa e mais zangada por se dar conta do que ele realmente podia ter morrido e ter deixado-la sozinho com os filhos. A mensagem transpareceu claramente: se você for agressivo, é certo que vai receber uma retaliação. As pessoas vão matá-lo ou sua esposa vai ficar zangada consigo. A solução encontrada por Max foi ser um bom rapaz, ajudar os outros, ajudar o mundo e não ser agressiva. Ele evitou entrar em brigues ou em discussões na sua formação académica. Fazia o que era esperado por ele e mantinha distância com os outros. Engajou-se em atividades de proteção no meio ambiente, em que levaram a partes extensas da Ásia e da África, sempre acreditando fazer o que considerava certo, e sempre com baixos níveis de compensação. Ele preferia ficar nos bastidores. Fazia o seu trabalho e outras pessoas recebiam o crédito, mas isto não o incomodava, até que envolveu-se em um projeto que o colocou em oposição direta a poderosas forças. A partir de então não conseguiu mais trabalhar, preocupado com o fato de se sentir bloqueado e de não conseguir redigir o anúncio que lhe exigiam. Ele não sabia o que teria de encarar. Sabia que estava ansioso, mas achou que a ansiedade era porque não conseguia trabalhar. Durante a terapia, principalmente em razão dos sonhos de ser atacado por grandes e assustadores animais, veio à tona que ele se via como alguém que estava sendo derrotado. O bloqueio aconteceu porque passou a considerar sua escrita como um ato agressivo que só lhe traria problemas e sofrimento. É interessante que Max evitava trabalhos que seriam mais gratificantes financeiramente para não ter de se arriscar a agir de maneira mais assertiva. Preferia agir com cautela, trabalhando numa área que pagava muito menos e que estava promovendo uma causa social positiva. Para seu assombro e temor, Max descobriu que a escolha do caminho seguro se revelava pouco seguro. Como o pai que serviu o país e acabou incorrendo a ira da esposa, Max servia a sua causa e tinha de conviver com o medo de ser visto como um inimigo. Onde os outros viam como lutadores para demonstrar que podiam resistir à oposição e derrotá-la, Max evitava o confronto e a luta. Ele vivia sob uma nuvem que lhe ditava que o bem tinha de ser acompanhado do mal, o sucesso tinha de ser acompanhado do fracasso. Isto foi claramente demonstrado quando Max teve de fazer uma palestra para um grupo importante de cujo apoio ele precisava desesperadamente. Ele trabalhou sob um intenso stress para preparar a apresentação. Foi bem sucedido e alcançou os resultados que esperava. Quando comentou sobre isso, temeu que algo teria de acontecer para atrapalhar o seu sucesso. Ele não se permitia sentir prazer com o seu feito e tinha de se preparar para o pior. Claramente, Max sofria de anedonia e de incapacidade de experimentar o prazer. Sofria com sentimentos de culpa esmagadores e onipresentes que estavam relacionados ao facto de não se sentir merecedora. Outro aspecto da tendência à repetição tem por base a imagem de si. Estruturamos e interpretamos o mundo segundo o sistema de referência que temos dele e de nós mesmos dele. Uma pessoa que cresceu se achando capaz e eficiente verá o mundo de modo bastante diferente daquele que se acha incapaz e ineficiente.
A confiança de uma pessoa na habilidade de lidar com o mundo vai se refletir na maneira de estruturar seus relacionamentos. Alguém que tem amigos que se sente confiante e atraente vai se relacionar de maneira diferente de alguém que se sente idiota, fraco ou pouco atraente. Este modo de estruturar o mundo é involuntário e automático, uma parte integrante da personalidade daquela pessoa. É manifestado pelo indivíduo na escolha das pessoas a quem ela se associa e na forma de se relacionar. Os indivíduos tendem a se relacionar como tiranos? Ou eles se associam àquele que conduzem a vida com amor próprio e respeito? Eles são alvo de piadas e chicotados por se relacionar com os outros que os veem como tolos ou são respeitados e ouvidos? Eles se veem como indignos e desejáveis ou como agradáveis e estimados? Eles, como pais, comunicam os filhos que são os fracassados, oprimidos em um mundo injusto? Ou demonstram aos filhos que eles têm valor e podem seguir na vida de sucesso? Os indivíduos pensam que os outros querem sempre tirar vantagem dele, de modo que têm de estar vigilante e em alerta. O mundo é um lugar assustador que os está ameaçando o tempo todo, ou há alguma segurança? A dificuldade é que tais percepções de si ocorrem de modo sutil, na juventude e usualmente permeiem a atmosfera da família. As pistas e sugestões são comunicados pela atitude dos pais em relação a si e aos outros e até em relação ao mundo em geral. Tais atitudes são aceitas e internalizadas como o jeito que as coisas são e não há nada que alguém possa fazer. Então a criança continua a repetir os sentimentos e as atitudes, o Weltanschauung ou cosmovisão, que é parte da estrutura familiar. Aqueles como Fred, no capítulo 1, que conseguem avaliar criticamente o sistema de crença da família, correm o risco de ostracismo e rejeição. Helene tinha 11 anos quando a mãe a levou ao consultório. Ao trabalhar com Helene, descobri algumas coisas. Ela era filha única, nascida em uma família cujo pai era workaholic, muito bem sucedido, um homem que era impaciente com a esposa e a filha. Ele não conseguia tolerar erros ou imperfeições e era extremamente crítico com elas. A mãe tolerava o comportamento dele. Helene não. Ela defrontava-se com o pai agressivamente sobre seu comportamento aviltante em relação a ela e a mãe. O pai se tornou mais áspero. A mãe da Helene dizia-lhe para não interferir e não se confrontar com o pai. Helene se sentia sozinha e sem o apoio da pessoa que estava tentando ajudar. Ela se sentia distante, alienada e incapaz de comunicar tanto com o pai como a mãe. Buscou o apoio dos colegas na turma, mas de uma forma muito necessitada. A sensação de inutilidade permeava a sua vida e ela procurava apoio de quase todos com quem entrava em contacto. A carência de Helene se manifestava de um modo desajeitado e inadequadamente exigente. Ela tentava comprar amigos, impondo-se, tentando desesperadamente cair em suas graças. Mas em vez de atrair os outros, ela repelia com a sua carência. Helene desenvolveu reações fóbicas que apenas tornavam sua vida mais difícil e faziam com que parecesse estranho e esquisito aos outros. Trabalhámos juntos por aproximadamente 6 meses e a situação na escola e com os colegas melhorou um pouco. E então, antes que pudéssemos completar nosso trabalho, a terapia foi encerrada pela mãe da Helene. Helene voltou a ver cerca de 30 anos depois. Tinha concluído a universidade, tinha viajado e tinha sido casado por pouco tempo. Entretanto, a sua maneira de se relacionar com os outros continuava a mesma do quando tinha 11 anos. Ela tentava ganhar amigos oferecendo favores. Era crédula e ingênua, um alvo fácil para aqueles que queriam se aproveitar dela porque percebiam sua intensa carência. Ela continuava a repetir o mesmo padrão diante do mundo e das pessoas. Estruturou seu mundo como uma pessoa rejeitada, alguém de quem os outros não gostavam realmente e com quem não queriam se associar. Via-se como indesejável e tentava conquistar os outros, forçando-os a aceitá-la. Estava disposta a pagar o preço para comprar a aceitação. Embora seu esforço não produzisse o resultado esperado, ela insistia. Tentava cativar amigos, insinuando-se entre eles, realizando suas vontades, tentando agradecê-los com métodos altamente inadequados. Mostrava-se como uma pessoa muito necessitada de amor e de aceitação. Além disso, em seu esforço para parecer amigável, entusiasta
e exuberante comunicava uma sensação do que não era autêntico, que era de fato falso, sozinha e desesperada. Não só sabotava as chances de ganhar amizade, como o amor próprio, porque passava a imagem de uma pessoa ávida e carente que não se sentia merecedor do respeito e de cuidado. Quando comecei a trabalhar com Helene novamente, depois de todos aqueles anos, ela havia acabado de se mudar para outro apartamento. Queria conhecer os vizinhos. Convidou-os para uma festa em casa. Planejou uma festa completa com ajudantes, jantar, vinho, flores, etc. Tudo isso para a pessoa que nem conhecia. Ficou consternado quando assinalei que ela estava repetindo o mesmo e velho tema novamente. Com certo receio, ela moderou os planos. Em vez de jantar elaborado, convidou os vizinhos para um coquetel, uma pequena e informal recepção. Os vizinhos compareceram, ficaram gratos pelo convite e mostraram-se interessados em estabelecer uma amizade cortês com ela. Ela revelou que ficou chocado ao descobrir que não precisou oferecer vinho e jantar para atrair a amizade daquelas pessoas. Começou a perceber que os seus intensos esforços, além de desnecessários, sabotavam o que ela realmente desejava. Mas apenas esta percepção não era suficiente. Helene tinha de encarar a raiva e a frustração que começou a sentir cedo na vida pela censura constante, a sensação do que não era bom o suficiente, do que não teria a segurança e a confiança necessária da família. Tinha de encarar a raiva provocada pela falta de amor familiar, por ter de transferir suas necessidades para outras pessoas só para ser rejeitado novamente. O caminho com Helene foi longo e difícil. Ela não queria admitir para si, e muito menos para mim, a raiva que sentia. Não queria nem mesmo se permitir lastimar as rejeições, a dor e a mágoa que estava vivenciando. Em vez disso, por um longo tempo procurou obstinadamente a aceitação, continuando a negligenciar o facto de que os seus esforços não estavam lhe dando o que ela precisava e queria. Colocava-se repetidamente em situações nas quais alguém estava tirando proveito ou abusando dela. Tornou a vida difícil para ela mesma, para mostrar que podia sobreviver a todo o tipo de insultos e ameaças. Num dado momento contou-me que tinha descargas de adrenalina quando praticava paraquedismo e bungee jumping e disse que isto provava que não tinha medo da vida. Na realidade, Helene tinha muito medo da vida. Ela se sentia vulnerável e em perigo. Focalizar somente seu comportamento manifesto não resolvia e não resolveria o problema. Ela tinha de lidar com os sentimentos subjacentes. Em contraste com Helena, que convivia com a imagem de si como rejeitado, há pessoas que se veem como indigentes e privados de algo quando, de fato, a realidade objetiva é bem diferente. Os indivíduos tiveram muita vantagem e oportunidades como classe média ou classe média alta e ainda assim pensam como necessitados. Não se sentem rejeitados, mas trapeciados. Para eles, o sentimento resultante é o de merecimento, uma sensação de que o que conseguiram não é suficiente. Isso é repetido em uma série de cenários e de infinitas maneiras que sempre encontra expressão na forma de deve conseguir algo de graça sem me esforçar ou trabalhar para isso. Eu mereço, tenho esse direito alguma vez. O refrão é: o que você fez por mim ultimamente? Ou vou levar o que eu quiser se você não me der. Sara era modelo, era linda e bem paga e trabalhava para uma grande agência. Frequentou escolas particulares e internatos de primeiro nível e depois uma respeitada universidade. Era filha única, os seus pais eram profissionais ocupados desde a época em que ela nasceu. Foi criado por uma série de amas que eram boas com ela, mas que iam e vinham. Os pais a amavam e orgulhavam-se dela, da sua aparência e dos seus feitos, mas doavam-se pouco. Sara tinha amigos, dias de brincadeira e festas quando era criança, sempre acompanhado pelas amas. Os pais não tinham tempo. Ela cresceu e casou-se com um belo homem bem-sucedido que era muito ocupado e viajava bastante. Sara procurou a terapia porque sabia que algo estava errado no seu comportamento. Ela tinha tudo, mas roubava em lojas. Nunca até agora tinha sido apanhada. Lá as lojas de roupas mais finas ia às lojas de roupa mais finas e conseguia sair com peças novas para o seu guarda-roupa. Ela não conseguia se conter, não se sentia culpada nem pensava na possibilidade de ser apanhada. Apenas tinha de fazer aquilo. Sabia que tinha um problema porque possuía muito mais roupa do que o necessário e poderia facilmente comprar outras, mas o desafio, a compulsão,
era conseguir alguma coisa que quisesse sem ter de pagar por aquilo. Ela se via como a pobre menina rica que tinha tudo, mas desejava mais. Achava que tinha o direito de ter aquele que conseguisse pegar. Como Helen, Sarah estava a sentir uma falta ardente de algo, estava sedente num mar de abundância. Helen tinha de comprar amigos, tinha de fazer com que as pessoas gostassem dela, mesmo que isto significasse impor-se a elas. Sarah tinha de conseguir roupas de graça, mesmo que isso significasse ter que roubá-las. As duas mulheres vivenciavam profundos sentimentos de privação que não aceitavam. Eram exasperados e deprimidos ao mesmo tempo em que demonstravam uma felicidade de fachada. Reprimiam a raiva e a tristeza enquanto buscavam repetidamente a cura para seus apetites íntimos. Insistiam em tentar ganhar o amor para abastecer-se, por meios autodestrutivos. O efeito do relacionamento entre irmãos na imagem de uma pessoa e em repetição duradouros é importante, porque a maneira de se relacionar na vida adulta é, em muitos casos, determinada pela interação com os irmãos. Insultos e provocações, comparações desfavoráveis entre irmãos, maneiras diferentes com que os irmãos são tratados na família, tudo isso desempenha um papel importante no modo de cada um de se ver. Embora a rivalidade entre irmãos seja, em geral, considerada normal e parte do processo de crescimento familiar, há excessos que são mais frequentemente identificáveis no modo dos pais se relacionarem entre si e com os filhos do que no relacionamento entre irmãos. Lutas competitivas ou, alternativamente, abster-se de competir podem ser atribuídos ao relacionamento entre irmãos. Uma criança cujo irmão mais velho é rebelde e castigado pelos pais pode vivenciar isto como um sinal claro do que não deve se revoltar, de que deve se conformar, mesmo que isto signifique inibir seus sentimentos. A criança mais nova torna-se o bom filho que nunca se envolve em problemas, resignando-se com medo do que os castigos destinados ao irmão virem para si. Os irmãos podem despertar sentimentos de raiva e culpa, provocando um intenso ressentimento que pode se tornar parte da imagem que fazem de si, da maneira pela qual um indivíduo se vê e vê os outros mais tarde na vida. Mas os irmãos também podem ser modelos positivos e fontes de encorajamento, especialmente naqueles casos em que os pais trabalham por longas horas ou em famílias de pai ou mãe solteiros, depende muito dos pais. Berta, uma mulher deprimida de 40 anos, procurou tratamento por conta do estado crónico de infelicidade, da inabilidade de estabelecer relações duradouras, da dificuldade em demonstrar afeto pelos filhos e indiferença no casamento. Depois de longas manifestações de raivas direcionadas aos pais por não terem conseguido oferecer-lhe um ambiente mais amoroso e aconchegante, Berta se lembrou de um incidente que tinha acontecido quando ela tinha apenas 4 anos. A mãe pediu-lhe que desse uma olhada na irmã menor que dormia no carrinho na porta de fora de casa. Enquanto Berta estava executando a tarefa, que não lhe agradava, o carrinho moveu-se da calçada para o asfalto. A mãe, que observava a cena da janela, saiu correndo para pegar o carrinho e repreendeu severamente a menina Berta. Este incidente tornou-se uma pedra de toque em torno de qual grande parte da vida de Berta foi organizada. A partir de então, em parte por conta do episódio em que lhe foi incumbida uma responsabilidade muito grande para uma criança de 4 anos, ela passou a odiar a irmã. A irmã tornou-se o símbolo do castigo e do afastamento da mãe. Berta estava decidida em não se parecer com a irmã. Ela era uma lembrança constante da inaptidão da Berta e a causa da sua dificuldade com a mãe. Como consequência, Berta passou a reagir com hostilidade e negativismo às demandas que lhe eram feitas porque não confiava em si. Tinha medo de que os seus impulsos destrutivos se traduzissem em ação, como acontecerá quando tinha 4 anos. Não se permitia envolver-se demais nos cuidados com os próprios filhos e nas responsabilidades que estavam associadas ao seu papel de mãe e provedora. O marido de Berta era um profissional bem-sucedido e conseguia pagar o tratamento para aliviar o fardo que Berta carregava. As amas nunca eram cuidadosas ou atenciosas o suficiente com as crianças. Na verdade, Berta não conseguia se permitir ser feliz por quase nada. Estava sempre vigilante, com medo de que as coisas fugissem do seu controle. Muito do seu modo de proceder na vida adulta foi influenciado pela relação que desenvolveu na infância com a irmã,
com quem agora tinha pouco contato. Entretanto, a irmã representava a pessoa que tornará a sua vida uma completa desgraça. Em contraste com Bert, Florence não lutava. Ela se retraía, sacrificando a própria assertividade. Florence era a filha mais velha de uma família de 6 irmãos, cuja mãe havia sacrificado os próprios planos educacionais e profissionais para constituir uma família. A mãe tinha muito pouca paciência com crianças, especialmente com a primogênita, Florence. A mãe não sabia o que fazer com a filha mais velha e não lidava bem com o facto de ter abandonado os seus planos. Sob muitos aspectos, Florence cresceu sozinha, pois logo depois do seu nascimento, a mãe ficou grávida novamente, e de novo e de novo. A princípio, ainda uma criança pequena, Florence tentou ganhar a afeição da mãe, ajudando, sendo uma mãe substituto para os bebés. Tentou tomar conta deles, mas era muito jovem e não foi bem sucedida. A mãe ficava extremamente impaciente com a pequena ajudante, e as crianças menores queriam a atenção da mãe, não da irmã. Florence desistiu de lutar por seu lugar na família, retraindo-se e evitando confrontos. Tornou-se uma excelente aluna, o que serviu para causar inveja nas crianças menores. Florence veio procurar terapia logo depois de dar início a uma nova profissão, na qual as mulheres eram brilhantes, talentuosas e muito competitivas. Florence era tão brilhante e talentuosa quanto elas, mas muito pouco competitiva. Estava bem preparada em termos de conhecimento, inteligência e habilidades, mas apresentava problemas para ser assertiva. Onde as outras avançam para conquistar reconhecimento em suas áreas, Florence ficava na retaguarda. Via as colegas indo em frente, construindo uma reputação cada vez mais sólida. Ela estava ciente das limitações das colegas e, mais do que isso, sabia acertadamente que poderia ter feito um trabalho muito melhor do que elas. Mas tudo isso passava no seu íntimo. Ela não conseguiu reunir forças para se colocar em evidência. Lia, estudava e trabalhava para aprimorar seu conhecimento e sua experiência. Nas reuniões, entretanto, embora tivesse coisas a dizer, mostrava-se condescendente com as outras. Não conseguia falar. Florence estava reeditando o lugar que ocupava na família. Em vez de lutar, retraía-se e dirigia a atenção para o auto-aprimoramento. Na terapia, ela percebeu o que estava fazendo. Estava se sentindo deslocado por seus irmãos, que recebiam a maior parte da atenção da mãe. Ela se deu conta disso, recolheu-se e ficou em silêncio. Também percebeu que agora tinha uma escolha. Ela não precisava competir pelo reconhecimento na área profissional, mas poderia, se quisesse. Poderia competir livremente. Não precisava reeditar o que havia sofrido no passado.